Olha, eu queria refletir com vocês aqui no texto de Mateus, capítulo 27, a partir do verso 32, do versículo 32, trata da crucificação de Jesus de Nazaré, né? Trata da crucificação. E aí, diz a palavra que, tendo ele tendo sido crucificado, assim como foram crucificados juntamente com ele dois salteadores, um à sua direita e outro à sua esquerda, aqueles que passavam por ali blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias e o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E blasfemava. Da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, que eram os religiosos judeus, escribas e anciãos dos fariseus, escarnecendo dele, diziam: Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se, bobão. Se és o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. E outros diziam: Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque você disse: Sou filho de Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados. Depois, mais na frente, a gente sabe que um desses caras, desses salteadores aí, reconheceu Jesus. Mas eu estou aqui em Mateus, e agora é que eu acho interessante a gente parar um pouco e refletir no que acontece a seguir. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Desde o meio-dia, que era a hora sexta, meio-dia, até a hora nona, até as 3 da tarde, houve uma escuridão na terra terrível. Uma escuridão estranha sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. E perto das 3 horas da tarde, da hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E os caras que ali estavam não entenderam nem o que ele estava dizendo, né? Alguns diziam: Ele clama por Elias. E logo alguém tomou uma esponja e embebeu em vinagre, pondo-a numa vara, numa cana, dava-lhe de beber. Outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E a palavra diz que Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Disse: Tetelestai, está consumado. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E acontece outra coisa muito louca aqui, ó. Eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. O véu do templo, quando se fala em véu, minha mulher hoje estava dizendo que imaginava uma cortinazinha vozoaçante ao vento. Não. O véu do templo eram coisas feitas com couro e tecidos extremamente grossos, amarrado com corda de tal maneira que, se você juntar 30, 40 cortinas dessas cortinas que a gente tem em nossas casas, juntar, assim, fizer aquele nó, juntar 30, 40 cortinas, ainda não dá para chegar na grossura na indestrutibilidade desse véu do templo aqui. Mas acontece que primeiro teve esse fenômeno
das trevas sobre a terra, nem a luz pôde contemplar aquele espetáculo da morte de Jesus naquela cruz. O Senhor dos céus e da terra, até o sol se escondeu. E agora, quando ele entrega o Espírito, eis que acontece isso: o véu do templo se rasgou em dois de cima para baixo, porque tudo é feito de cima para baixo, vem do céu à terra, nada se resolve da terra para o céu, é sempre de Deus para nós. E tremeu a terra, e houve um terremoto, e fenderam-se, quebraram-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele, de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram um grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Eu vou parar por aqui, não é? Mas pense nessas coisas. O véu do templo, pela religião judaica, era o que separava o lugar dos que vinham adorar a Deus de um lugar santíssimo, que era chamado Santo dos Santos. E tinha um véu ali que só entrava uma vez por ano o sumo sacerdote, com sangue de boi, de carneiro, de cabra, para pagar os pecados dele e os do povo. E Jesus, quando morre, Deus rasga esse véu de cima para baixo, dizendo: acabou o poder da religião, acabaram-se essas práticas de sacrificar animais, porque o Cordeiro de Deus foi imolado para a salvação de todo aquele que crê. E a própria terra treme, e as pedras se fendem, e sepulcros e corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E ninguém, ele fala corpos de santos, são alguns que eu não sei quem são, a Bíblia não defende. De repente era Moisés, era o rei Davi, quem sabe Adão, sei lá. Eu sei que esses caras ressuscitaram primeiro, depois que Jesus ressuscitou. Esses ressuscitaram foram vistos por muitos, né? Na cidade santa apareceram a muitos, de tal maneira que os centuriões, vendo aqueles acontecimentos ao redor da cruz, ficaram assombrados, ficaram com grande temor e disseram: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Paz de Jesus para o teu coração, vida eterna Ele nos concedeu.